prestar atenção em um detalhe aqui no nosso fundo de tela de hoje. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Quando a gente ouve essa expressão, né, essa declaração aqui de Jesus que foi registrada por alguém aí, nós temos a impressão de que ele está falando do Márcio, do João, que vai bater a porta e a porta será aberta. Parece muito que é sobre uma pessoa aqui, né? Busque e encontrarão. A gente precisa compreender isso no nível metafísico, no nível da consciência de existência. Porque existe uma resistência em nós em entender o que é a vida no mundo. Nós ainda vemos a vida separada, né? Nós ainda vemos a ideia de existir, eu existindo aqui, a Marília existindo ali, o cachorrinho existe naquela imagem, ele é a existência do cachorro é a existência do cachorro, a da galinha é a da galinha, a do boi é a do boi, a do tigre é a do tigre. E preste atenção numa coisa, porque não é assim. Se a gente usar a lógica, nós vamos ver que não é assim, ó. De onde nós surgimos na ideia de existência do mundo aqui? Não estou falando de um curso de milagres de Deus. Agora eu estou falando aqui nós aqui. Quando nós perguntamos de onde nós viemos, né? Para quem é cristão tem aquela ideia do Adão e Eva ali. Para quem, né, vai para esse lado mais lógico, a história do Big Bang. Mas em ambas as histórias, todos surgiram do mesmo lugar. Ó, a partir do Big Bang, foi quando teve lá a explosão, né? A separação lá, o Big Bang, e as coisas foram evoluindo. Não foi do mesmo lugar que surgiu a vida humana, as árvores, a galinha, o boi, o tigre. Tudo que existe não surgiu da mesma coisa, Júlia? Não teve o mesmo início? Se a existência começou a partir do Big Bang, não teve uma existência que fez a humanidade e uma outra existência que fez os animais, e uma outra que fez as árvores, e uma outra que fez o mar, e uma outra que fez... Não tem isso. Tudo não surge de uma coisa só? Tudo não surge do mesmo lugar, da mesma fonte? Então tudo representa uma única existência. Só que por que a gente tem dificuldade de compreender o que o João trouxe? Porque a gente traz como se eu existisse aqui. Como se tal coisa existisse lá. Nós não compreendemos que nós estamos servindo a uma única perspectiva de existir. A existência não somos nós. A existência é o que nos movimenta. Compreenderam isso? A existência é o que movimenta tudo no mundo. A existência é o que faz parecer que existe um frango. A existência é o que faz parecer que existe um humano. A existência que faz parecer que existe um rio, que existe uma montanha, que existe um céu, que existe um sistema solar. Tanto o sistema solar quanto a humanidade surgiram da mesma fonte, o Big Bang. E por mais que a gente vá lá para essa ideia equivocada de Adão e Eva, né, para esse símbolo, equivocada não, porque isso é um símbolo, é uma alegoria, para explicar a separação. Mesmo assim, ainda tinha uma fonte que criou os dois e criou todo o resto, ó, que é aquele Deus fantasioso ali, que primeiro faz a luz, depois separa as águas, não me lembro a ordem. Aí faz os animais, aí faz o quê? O homem, depois faz a mulher. Surge da mesma coisa. Do que nós estamos falando é da criação ilusória da existência ou da realidade da existência. Entenderam isso, gente? Seja lá qual é a sua cultura, né? Seja lá de onde você tem interpretado de onde surgiu o mundo, ele surgiu de uma fonte. Então, a mesma fonte criou tudo que existe. O que é a existência? Somos nós? Estão compreendendo isso, gente? Estão raciocinando aí? Se a mesma fonte, né? Vamos focar no Big Bang aqui. É de onde surge tudo que parece existir no tempo e espaço. O que é a existência? Seu corpo? O que é a existência? Você ou uma galinha? O que é a existência? Você ou um rio? O que é a existência? Você ou a galáxia, o sistema solar, os planetas, os meteoros? O que é a existência? A existência não somos nós. A existência é de onde nós surgimos. Então é aqui que o que eu ganho só pode ser a minha própria gratidão. A consciência equivocada da sua existência, ela vai se expandir em ilusões, fazendo existência através de ilusões, através dos pensamentos que ela torna imagens. Então, tudo que ela ganha, se ela fica focada nas imagens, achando que vive dentro das imagens, achando que se movimenta para lá e para cá em imagens, seja essa imagem de um frango, de um boi ou de você,
Tudo que ela ganha vai ser o auto-engano. Peça e será dado. Busque e encontre. E encontrará. Então, assim, ó, você quer ilusão? Vai ser te dado mais ilusão. Você vai buscar mais perspectivas equivocadas para dizer que é a existência. Então, enquanto nós ficamos aqui, porque essa consciência de existência está em nós, mas não a existência. O que está em você não é a existência, é uma consciência de existir. Compreenderam, pessoal? O que movimenta seu corpo ou qualquer imagem nesse mundo não é a existência. A existência é que está se iludindo com tudo isso. Cada imagem representa uma consciência de existir. Compreenderam? Então, agora, essa consciência de existir que está nas imagens sustenta uma existência equivocada. E quanto mais essa existência se confunde com imagens, se confunde com limites, mais ilusões ela vai sustentar. Quando ela olha para tudo que fez e desperta para a sua verdadeira e única realidade, ela retoma a sua graça, o seu poder de ser a luz e a força, a imagem e semelhança de Deus de forma imutável. Ela aceita a graça. Então, tudo que ganha tem que ser a sua própria gratidão. Para tudo que eu olhar, para todas as imagens que eu retirar o significado hoje, o que eu ganho é a minha existência verdadeira. Então, eu olho para o João, e o João ali, de repente, está fazendo alguma coisa que dentro das minhas crenças me desagrada. E aí eu olho para o João e lembro de olhar para cá, ó, o quanto eu estou acreditando que eu existo aqui e que ele está ali. Tudo que eu ganho é a minha própria gratidão. Tudo que eu ganho é a minha única existência, é a certeza de confiar que só existe um. Só existe uma criação de Deus, uma extensão de Deus. Só existe Deus, ou melhor, só existe uma fonte que é verdadeira, que é Deus, e tudo que existe verdadeiramente tem que se estender de Deus. Inclusive essa parte da existência que está pensando essa consciência de separação. Inclusive essa parte da existência que está equivocada e que agora está colocando a sua consciência de existir em imagens. Então, tudo que eu ganho só pode ser a minha própria gratidão. Então, quando eu ajusto o foco, se eu peço realidade, eu recebo mais realidade. Se eu busco a realidade, eu vou ter mais realidade, eu vou ter mais experiências de revelação. Eu não. Dentro dessa existência que está aparentemente equivocada, com a consciência de existir em formas, ela vai ter mais experiências de revelação de que permanece a imagem e semelhança de Deus. Batam e a porta será aberta. Aproxime-se da realidade e você haverá. E você haverá dentro dela. Você haverá sendo parte dela. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Bate na porta da ilusão, você vai se ver sendo parte da ilusão. Bata a porta do céu, que você vai descobrir que você é o próprio reino de Deus. Em existência, não em corpos. Então a gente tem muita dificuldade, a gente se confunde muito com tudo isso que o João trouxe, porque a gente confunde existir com movimentar esse saquinho de ossos e fluidos aí para lá e para cá. A existência é de onde surgiu tudo isso. Nós não somos e nunca seremos a existência. Nós somos um filme projetado por uma consciência de existir através dessas holografias. E é assim que a consciência usa o poder de Deus. Ela usa o poder de Deus para fazer uma consciência de existir separado dele. Mas isso é só a consciência de existência, não é a existência. A existência é a fonte. No nosso caso, uma fonte equivocada da sua própria existência. Então só pode fazer mais ilusões. Ficou claro, pessoal? Então lembrem-se, seu corpo, sua imagem ou qualquer imagem no mundo não representa uma existência. Representa uma consciência de existência. Essa existência equivocada surge lá no Big Bang, que é a fonte, a nossa fonte. Só que é ilusória. É uma parte do próprio céu, é uma parte da própria existência que se confundiu, se distraiu. E isso é chamado de diminuta ideia. Então é isso, espero que tenha ficado claro aí para vocês.